Uma série brasileira com vários mistérios e personagens do nosso folclore brasileiro, como a Cuca, o Saci, o Boto. Essa ideia minha é familiar de algum lugar. E a outra resposta que eu tenho é uma série que já tá na minha cabeça, já deve ter uns 2 anos, assim. Por que não fazer uma dos personagens do folclore brasileiro? Saci, Curupira, Caipora, quem mais tem o Boto, sabe? Todos esses personagens que a gente tem no nosso folclore, colocar eles dentro de uma série, mas... Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e é claro que a Netflix não roubou minha ideia, né? Foram outras pessoas, provavelmente, que tiveram uma ideia parecida com a minha 2, 3 anos atrás aí e que perceberam o quanto é rico o nosso folclore, né? A nossa história, as coisas que a gente tem aqui no nosso país e o quanto dá pra ser explorado tudo isso. Mas que deu uma sensação de, caramba, podia ser eu, sabe? Deu muita essa sensação. Se liga direitinho na ideia que eu tive lá em meados de 2018. E a outra resposta que eu tenho é uma série que já tá na minha cabeça, já deve ter uns 2 anos, assim, que eu tento bolar essa ideia, mas eu acabo parando e tal, mas... Um dia eu vou tentar fazer e fica aqui meu registro. Se um dia fizerem, se um dia essa série sair, eu nem queria falar aqui no vídeo com medo de roubarem minha ideia. Mas se sair por aí, tá registrado aqui que a ideia foi minha, eu vou processar. Mas alô Netflix, se quiser, tamo aí pra bolar essa ideia aí. O que seria essa série? A série se chamaria, nome simples, Folclore. Falando do quê? No folclore brasileiro. Porque, mano, tem tanta série falando de seres místicos de lá de fora, dos Estados Unidos, da Grécia, deuses e não sei o que, e tudo aquilo. Tem a série Siren agora, de sereia, que tá fazendo um maior sucesso. Então, por que não fazer uma dos personagens do folclore brasileiro? Saci, Curupira, Caipora, quem mais tem o Boto, sabe? Todos esses personagens que a gente tem no nosso folclore, colocar eles dentro de uma série, mas não seria uma série, feliz, é frevo, não seria série assim, sabe? Seria uma série, tipo, meio realista, meio até puxada, de repente, por um pouco de terror, sabe? Colocar um misticismo meio macabro ali no meio, em volta de cada personagem, criar uma história real e aterrorizante ao mesmo tempo em cima de cada personagem. De repente, um ou outro pode ser bom, ou alguns outros podem ser ruins e tudo mais. E aqui temos Cidade Invisível, a nova série brasileira da Netflix que tem uma história muito parecida com isso que eu tinha pensado lá atrás. A gente tem aí alguns personagens do folclore brasileiro que a gente sabe que são muitos, né? Mas tem os principais aqui dentro da série que eles estão vivendo ali numa cidade do Rio de Janeiro, no meio dos seres humanos comuns, só que é claro, de uma forma disfarçada. Eis que alguns deles, ali um por um, começam a morrer de uma forma muito misteriosa e sempre apresentando os mesmos sintomas, que a causa da morte é sufocamento e todos eles apresentam os olhos brancos também. No meio desse fogo cruzado, dessa bagunça toda, acaba morrendo uma mulher comum, entre aspas, que é a Gabriela. Ela era uma amante da floresta, ali, defensora do meio ambiente e tal, e teve uma noite ali que pegou fogo na floresta, a filha dela se perdeu lá no meio do fogo, e ela foi atrás para tentar salvar a filha dela e acabou morrendo com esses mesmos sintomas, com o sufocamento e os olhos brancos, que, como a galera não acredita, acha que tudo é lenda, né? Ninguém acredita de fato nessas criaturas. Ninguém não. Um ou outro acredita, mas a maioria das pessoas não acreditam, então colocam o sufocamento dela como a fumaça do incêndio que acabou sendo a causa da morte. Só que é claro que isso não foi resposta o suficiente pro Eric, que era marido da Gabriela, e que ele percebeu que, mano, a morte dela é tão misteriosa quanto esse incêndio que começou absolutamente do nada. E ele começa a investigar as coisas por trás dessa morte para tentar entender o que aconteceu e trazer justiça para a morte da sua esposa. O problema é que quanto mais ele investiga, quanto mais a fundo ele vai, mais ele se depara com situações e criaturas que até então ele não acreditava, mas chegou num ponto que não tem como mais negar. Existem criaturas que não são humanas vivendo entre nós. E é claro que ele vai vendo essas mortes dessas outras criaturas também, que são até então eram pessoas, mas ele começa a perceber que não são pessoas comuns e vai tentando ir atrás porque ele percebe que tem uma semelhança, uma ligação aí entre todas essas mortes e ele vai indo cada vez mais a fundo para tentar descobrir a verdade. E esse é um ponto que eu já gostei muito na série porque tem uma evolução muito natural em relação ao Eric, que é esse personagem, porque ele é um policial, ele tá investigando tudo isso porque ele é um policial. Só que no começo da série ele é totalmente cético, ele é aquelas pessoas que não acreditam, que tem que ver pra crer, sabe? Que não acreditam em nada desse misticismo, dessas lendas que o povo do interior conta. Então ele é muito contra tudo isso, ele nem gosta que seja passado pra filha dele, inclusive, porque ele é muito cético. Só que ele tem uma evolução muito boa, porque ao longo dos acontecimentos, ao longo dos episódios, ele vai, tipo, se desconstruindo aos poucos,
erros, sabe, em relação a essa crença ou a falta dela que ele tem, né, desde o início, e aí ele vai se desconstruindo e percebendo que, mano, existe sim coisas além da nossa compreensão. E aí a gente tem também aqui os personagens folclóricos que aparecem na série, que eu vou falar um pouquinho sobre cada um, relembrar aqui a lenda de cada um desses personagens para vocês, para apresentar para quem ainda não assistiu e para explicar para quem já assistiu e de repente ficou meio perdido com outro personagem. Vou falar um pouquinho bem rápido sobre cada um deles. Começando pelo mais óbvio, é claro que é o Isaac, que é o Saci Pererê, e Isaac, é claro, é um anagrama para Saci, né? Se você trocar as letras aí, você consegue formar esses dois nomes. A história do Saci é simples, né? Um menino negro de uma perna só, que tá sempre causando travessuras para todo lado, mexendo com a vida de todo mundo, bagunçando, pode se transformar num redemoinho, e segundo a lenda, se você pegar o gorro do Saci, ele tem que passar a te obedecer o tempo todo, até que ele consiga recuperar de alguma forma, mas ele acaba sendo meio que seu escravo. Você se torna o dono do Saci e pode pedir para ele fazer qualquer coisa que ele vai fazer. Na série aqui, o menino Isaac ficou muito parecido, eu gostei muito da adaptação, que inclusive era uma coisa que eu pensava. Se eu fosse fazer uma série do folclore nos dias atuais, o Saci ele usaria uma perna biônica, uma perna mecânica, eu não sei qual que é o termo exato, mas uma perna ali artificial. E isso acontece também dentro da série. É claro que a gente vê ele pulando, acontece algumas coisas ali, mas enfim, foi uma adaptação para ele poder se disfarçar ali no meio das pessoas com um pouco mais de facilidade. Outra personagem que eu achei que tá bem fiel, pelo menos até onde eu me lembro, é a Camila, que aqui na série ela é a Yara, ou o Yara. A Yara tem vários nomes, na verdade, dependendo do canto do Brasil que a gente for falar. Yara, segundo a lenda, é uma sereia, é uma mulher que fica no meio do mar, ou às vezes na beira do mar, em algum lugar ali, encantando alguns homens para eles virem até a água e acabarem se afogando no mar. Ela é uma defensora das criaturas marinhas e ela acaba fazendo isso normalmente com pessoas que prejudicam o meio ambiente ali em volta do mar. Outra criatura do folclore que dá meio que um início aí à trama, ele aparece logo no comecinho da série, é o Boto Cor-de-Rosa, que aqui a gente conhece como Manaus, é o nome do personagem, mas ele é o Boto mesmo. O Boto Cor-de-Rosa, segundo a lenda, ele é um boto que vive nas águas e que é cor-de-rosa. Só que em noites de lua cheia, normalmente, pelo menos pode ser que esse ponto aí mude dependendo do lugar do Brasil também, porque as lendas a gente sabe que tem bastante variação aí pelo Brasil. Mas normalmente ele é conhecido por nas noites de lua cheia, ele sai do mar, sai das águas ali que ele fica, se transforma num homem muito bonito, muito sedutor, e ele tá sempre seduzindo algumas mulheres, levando para perto do mar ali onde ele fica, engravidando essas mulheres e depois desaparecendo para sempre. Que é muito parecido com muito homem que a gente conhece por aí, né? Se é que a gente pode chamar isso de homem. E tem uma outra característica também do Boto, é que ele sempre usa um chapéu quando ele tá na sua forma humana, porque ele tem um buraco na cabeça, que é o buraco que ele usa para respirar quando ele é boto, e na forma humana também é por ali que ele respira. Então, para tampar isso, para que ninguém perceba, ele tá sempre usando ali o seu chapéuzinho de palha. Outro personagem folclórico que apareceu aqui dentro da série, que esse me confundiu um pouquinho, porque eu confesso que eu não conhecia ou não lembrava, é o Tutumarambá, que aqui é só conhecido como Tutu. Ele é uma espécie de um lobisomem, só que em vez de se transformar em lobo, ele se transforma em um javali ou em um porco doméstico, porco do mato. Eu não sei qual é a diferença, mas está mais puxado por um javali. E pelo que eu dei uma pesquisada, esse Tutumarambá, ele é normalmente associado ao bicho-papão. Ele tá sempre subindo em telhados e indo atrás de crianças que são muito arteiras e que não estão querendo ir dormir. Por isso que tem toda essa história do bicho-papão, é o Tutumarambá. Outro personagem que tivemos dentro da série que temos no nosso folclore é o Corpo Seco. O Corpo Seco ele é descrito como a alma de um homem que ele era tão ruim, mas tão ruim, que nem o céu e nem o inferno quiseram a sua alma depois que ele morreu. Então a alma dele foi devolvida para a terra e ele tá sempre vagando por aí matando as pessoas. Dentro da série a gente só teve uma pequena modificação, uma pequena adaptação, porque não são mortes aleatórias, ele tá sempre indo atrás de uma vingança que ele quer, mas todo mundo que acaba entrando no meio do caminho morre junto também, mesmo sem ter nada a ver com a vingança que ele tá buscando. Só que a gente percebe aí que ele não ficou ruim depois que ele morreu, o cara já era ruim mesmo antes disso acontecer. A gente teve aí também o Iberê, que é o nome usado pelo Curupira quando ele tá no meio das pessoas ali. O Curupira é sempre relatado aí pelas lendas do folclore brasileiro como um menino que tem um cabelo de fogo, que tá sempre andando pelo meio da floresta para poder defender ali o meio ambiente. Então ele tá sempre indo atrás de caçadores, a galera que desmata tudo. Esse é o público-alvo ali que o Curupira vai atrás e pode sim matar essas pessoas também. E ele tem várias características, como por exemplo, ele tem o pé virado para trás, porque as pegadas que ele deixa acaba confundindo os caçadores que estão indo atrás dele. Dependendo da região do Brasil, há relatos também dele aparecendo montado no porco do mato, por exemplo, ou com arco e flecha para atrás dos caçadores. Além disso, ele costuma usar um assobio muito alto que deixa os caçadores ali meio atordoados para facilitar que ele consiga encontrar esses caçadores. Que dentro da série eles meio que adaptaram também como mais uma forma de grito, de uns sons que ele emite, não só um assobio em si. Outra coisa que o Curupira também pode usar
imitar o som de alguns animais dentro da floresta para também confundir esses caçadores. E por último temos a Cuca, que dentro da série também é conhecida como Inês. Se a gente for tentar lembrar da Cuca aí, a gente lembra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, sempre uma mulher que tem um formato ali, um rosto e um corpo de jacaré e tal. E nas lendas ela é retratada exatamente dessa forma mesmo. Ela tem um formato de jacaré. Seria ela uma reptiliana? Geralmente a Cuca ela é associada como uma bruxa, uma feiticeira, ou até mesmo com um bicho-papão também, assim como o Tutu-Marambá. Dizem as lendas que ela tem uma aparência muito assustadora, né? Por isso que tem essa ligação aí também com o formato de jacaré e tal, mas de uma forma um pouco mais monstruosa. E ela costuma ir atrás de crianças que são muito desobedientes também, que não querem dormir. Muito parecido também com a pegada do Tutu. Inclusive é daí que vem aquela música Nana neném, que a Cuca vem pegar. Papai foi à roça e mamãe foi trabalhar. Aí eu te pergunto, quem foi que inventou essa música? É a música infantil mais problemática que existe. Você tá dizendo pra uma criança que a mãe dela foi trabalhar, que o pai dela foi pra roça, que a Cuca tá vindo atrás dela e você quer que ela durma? Mano, não faz nenhum sentido essa música, mas enfim. E a série é isso, agora eu quero falar um pouquinho da minha opinião, o que eu achei, se vale a pena, se não vale. Eu não vou dar spoiler, então se você nunca assistiu, fiquem tranquilos, pode continuar o vídeo tranquilamente, só não esquece de, se você tendo assistido a série ou não, se inscreve aqui, desce aqui, clica no inscrever-se, o botãozinho vermelho, deixa seu like e pega esse vídeo e compartilha com outras pessoas também, principalmente aquele amigo, aquela amiga que você conhece, que sempre tá criticando séries brasileiras. Mano, essa série é um ótimo exemplo de uma boa produção para essas pessoas começarem a valorizar um pouco mais o nosso trabalho nacional. Bom, vamos lá então, falar um pouquinho do que eu achei de Cidade Invisível. Mano, eu amei todos os aspectos possíveis que eu poderia amar dentro dessa série. Ela tem toda uma evolução são só 7 episódios, né? E ela tem toda uma evolução ali dentro, sabe, da história, dos personagens. Tem todo um contexto por trás de cada um desses personagens também, como é que eles foram criados, como é que eles surgiram. Cada uma dessas criaturas do folclore tem uma explicação também que é rápida, mas plausível, e não tomou muito tempo de tela, sabe? O que eu acho que é muito legal. É interessante a gente saber da origem de cada um desses personagens, mas não é, sabe, essencial pra história. Então que bom que não tomaram muito tempo de tela, mas ao mesmo tempo não ficou nada jogado. Ficou tudo muito bem fundamentado, o que é muito bom. E a forma também como que ficou tudo adaptado pros tempos atuais, sabe? Como é que eles se misturavam entre as pessoas. Por exemplo, o Saci. Ele não pode sair se apresentando, oi, eu sou o Saci Pererê. Ele precisava de um nome pra se enturmar ali na galera e colocaram Isaac, que é um anagrama do seu nome, o que foi muito inteligente. Além disso, eu achei também que o objetivo da série ficou muito claro desde o início, que é os mistérios por trás das mortes das criaturas ali e da Gabriela também, e a investigação do Eric desde um mundo que ele só conhece porque ele é cético, até um mundo que ele ainda não conhecia, dessa cidade invisível que ele não conhecia. Apesar da série fazer umas firulas e dar uma confundida na gente, o que é muito interessante, mas ela tem um desfecho, sabe? Tem um início, tem um meio e tem um fim, e a gente só fica talvez um pouquinho confuso graças aos mistérios da série mesmo, porque acaba fazendo parte. Mas não é nada que a série não soube contar a história. Soube contar tão bem que faz a gente se perguntar quem será que é, quem será que é o responsável, quem que é a pessoa, sabe? A gente fica se perguntando isso e vai tentando adivinhar como uma boa série de mistério. Outras coisas que eu preciso elogiar aqui nesse vídeo também dentro da série são os efeitos especiais usados. Mano, é muito bom. Tem alguns momentos ali que o olho de algumas pessoas tá normal e vai se transformando num olho branco, ficou um efeito bacana. O fogo na cabeça do Curupira, que eu vi muita gente fazendo piada na internet, e piada, ok, a gente aceita. Agora, se você falar que esses efeitos do incêndio, do fogo na cabeça do Curupira, do redemoinho do Saci, se você falar que esses efeitos são ruins, mano, isso é uma puta de uma síndrome de vira-lata que não sabe elogiar quando os trampos brasileiros são bons. E quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que quando é pra falar mal eu falo, mas quando é pra falar bem eu falo também, e os efeitos especiais foram muito bons sim. Tanto que normalmente quando eu assisto algumas séries brasileiras que têm efeitos especiais, e séries internacionais também, mas algumas brasileiras principalmente, que eu sinto que a gente tá começando nesse ramo ainda, normalmente quando eu vejo uns efeitos especiais eu fico, mano, eu acho que eu faria melhor do que isso, velho. Eu não faria, porque eu não manjo nada de efeito especial, mas dá a impressão de que eu faria, que se eu estudasse um pouquinho eu ia conseguir. Não é o caso de Cidade Invisível. Pra mim os efeitos ficaram muito profissionais e naturais na cena ali que elas foram necessárias. Então sim, foi um trabalho muito bem feito também aqui dentro da série. Outra coisa que me agradou muito foi a atenção aos detalhes dentro da série.
Como eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, tem um determinado momento que o Eric, ele tá sendo hipnotizado pela Camila, que é a Yara, que é o poder dela, é o negócio dela ali, né? Ela encanta os homens pra fazer eles se afogarem, e ela tem um canto, uma voz ali que, sabe, que deixa a pessoa hipnotizada. E quando a câmera meio que se aproxima do Eric nesse momento, a gente consegue ver que a pupila dele tá um pouco dilatada, que é um dos sintomas quando uma pessoa tá numa hipnose, quando ela tá em transe. A pupila dela fica um pouco dilatada, e foi um detalhe pequeno, que se não tivesse, ia passar despercebido, pelo menos pela maioria das pessoas. Mas teve, e fez toda a diferença pra mim. Essa atenção, sabe, esse cuidado, a fidelidade que eles deram também, o respeito por cada um dos personagens das lendas folclóricas, respeitando os traços principais de cada um deles, mas ao mesmo tempo fazendo uma adaptação para os tempos atuais, sem desrespeitar o passado, sabe? Respeite o passado, abrace o futuro. Foi mais ou menos isso que eles fizeram e fizeram muito bem. E só para fechar aqui o vídeo, agora eu queria exaltar um pouquinho o elenco e a atuação de Cidade Invisível. Porque vocês sabem que é uma coisa que eu pego muito no pé, em séries brasileiras principalmente. Porque às vezes a atuação não tá legal, tá muito novelesca, tá, sabe, tá aquela coisa robótica. E de novo eu me surpreendi positivamente. Já tinha acontecido lá na série A3, que eu comentei no mês passado, e agora mais uma vez em Cidade Invisível o elenco tá de parabéns, mano. Que atuações incríveis. Eu posso dizer pra vocês que 95% a atuação é muito boa, que a gente pode muito elogiar. Os outros 5% ali, ou a atuação não é tão ruim, ou são cenas que, sabe, são meio que não irrelevantes, não sei se é a palavra, mas não comprometem a cena, os acontecimentos da série, entendeu? Então, quando é preciso de uma boa atuação, temos boa atuação do elenco que tava arrebentando. Então tá todo mundo de parabéns. É claro que mais entre os principais, que são mais exigidos, e conseguiram dar conta do papel de cada um deles ali. Isso me deixa muito feliz em saber que a gente está evoluindo cada vez mais, e quanto mais eu vejo séries brasileiras, principalmente essas novas, mais eu fico feliz de saber que esse terreno está sendo preparado para o dia que eu me formar em cinema e for virar diretor, né, já vai estar tudo mais evoluído e eu espero conseguir contribuir para esse caminho que a gente está seguindo também. Só que além de tudo isso, eu queria destacar 3 pessoas aqui que a atuação para mim, mano, foi além do bom, sabe? Foi além do muito bom, foi perfeito para mim e eu preciso citar essas 3 pessoas aqui. Primeiro, é claro, a Alessandra Negrini, que, mano, falar que a Alessandra Negrini atuou bem, eu acho que é quase redundante, né? Ela sempre arregaça em qualquer papel que pega, e aqui não foi diferente. Ela trouxe um ar místico, sabe, um ar diferente, misterioso pra Inês, tanto que eu sei que talvez tenha sido um pouco falha minha, mas eu acho que é muito mérito dela também. Demorei pra entender quem era ela. Por mais que ela estivesse cantando a música da Cuca ali em alguns momentos, mesmo assim eu falei, mano, mas quem é? Eu ficava tentando pensar, pelo jeito que ela cantava e fazia as pessoas dormirem ali. A primeiro momento eu achei que ela podia ser Yara, mas depois não, porque é algo que eu acho que a série não faz de propósito de esconder cada um dos personagens. Ela vai revelando aos poucos, mas as coisas estão ali, na nossa cara. Uns a gente pega mais fácil, outros a gente pega menos fácil, mas dá pra pegar também. E a Inês, ela trouxe todo esse ar misterioso, sabe? As transições que são feitas entre ela, porque ela pode se transformar tipo numa borboleta. E as transições que são feitas no momento que ela vira a borboleta, ou no momento que a borboleta vira ela, foram muito bem feitas. E é claro que é mérito, de novo, dos efeitos especiais, da produção, da pós-produção, mas também é mérito da atriz que soube trazer de uma forma natural esses movimentos durante a transição ali. Então ficou tudo muito bom, muito bem feito em relação à personagem dela, que é muito poderosa e que eu fiquei o tempo todo falando, será que ela é má? Será que ela é boa? Será que ela é má? Será que ela é boa? E é claro que eu não vou falar aqui nesse vídeo, vocês precisam assistir pra saber, mas eu gostei muito da atuação dela. Assim como também eu gostei da atuação do Fábio Lago, que é o Curupira, né, também conhecido como Iberê dentro da série. Mano, ele arrebentou, eu nunca vi um trabalho ruim desse cara. Ele é muito bom, mano, muito bom, consagrado, né, já há muito tempo, já fez muitas novelas, já fez muitos filmes, já fez tantas produções nacionais e tá sempre muito bem. E é claro que pra mim tem até um gostinho especial, porque ele imortalizou o Baiano lá no primeiro filme da Tropa de Elite, com aquelas falas icônicas, sabe? Que, mano, que marcam todo mundo que assiste esse filme. Tem parada errada aí, irmão. O morro tá muito tranquilo. Quem é que cuida dessa porra aqui? É os polícia? É o comando, e o comando é nós, eu sou o frente, tá ligado? Na cara não, pô. Na cara não, pra não estragar o velório. Ok, talvez eu já tenha assistido aí 1, 2 ou 25 vezes Tropa de Elite, talvez, mas eu sou muito fã desse ator, esse trabalho que ele fez lá com o Baiano foi muito bom, e agora mais um trabalho para eu exaltar ele é aqui dentro de Cidade Invisível, como o Curupira. Ele traz também, da mesma forma que a Alessandra Negrini faz lá com a Inês, ele traz todo um ar místico pro personagem que é muito diferente. Ele não é um ser humano comum, sabe? Parece que ele não soube se adaptar 100%. Ele tá sempre com os jeitos dele, ele meio que vive como um mendigo ali numa cadeira de roda,
pra tentar esconder que ele tem o pé virado, tem todo um contexto ali por trás desse personagem. Mas quando ele tá no formato de Curupira mesmo, com o cabelo pegando fogo e gritando na floresta e correndo, ele corre de um jeito um pouco diferente, sabe? Os cacuetes ali, os jeitos que ele trouxe pro Curupira, mano, foram muito bons, que pode ser que tenha sido dicas do produtor, do diretor, pode ser, mas eu acho que isso veio um pouco dele também, de ele se entregar ao personagem, de ele sentir aquele misticismo da lenda do Curupira e ver que uma criatura que mora ali no meio da floresta, ela não pode agir tipo Tarzan, que é um ser humano comum, mas no meio do mato. Não, ele tem um jeito diferente, sabe? Ele tem um formato humano, mas vive como um animal, seguindo seus instintos ali. Eu não sei dizer, eu sei que ficou muito boa a atuação dele, eu achei incrível, de verdade. Então também não poderia deixar passar em branco aqui. Parabéns, Fábio Lago, você arrebentou nesse papel. E por último, eu queria dizer de uma ótima surpresa que eu tive, que foi em relação ao Eric, que é interpretado aqui pelo Marco Pigossi. Eu digo que foi uma surpresa porque eu não conhecia o trabalho do Marco Pigossi, eu não conhecia o ator, que é claro é culpa minha, não tô falando que ele é desconhecido, eu tô falando que eu vivo numa bolha, só assisto produções internacionais e acabo não conhecendo o trabalho dele. Mas eu conheci agora, e que bom que eu conheci, mano. Nossa, mas ele foi muito bem, mano, muito bem. Ele também, assim como o Fábio, assim como a Alessandra também, ele se entregou pro personagem de um jeito que tudo que ele tava sentindo eu conseguia ver sem ele falar, sabe? As suas expressões no rosto, o seu jeito de andar, de fazer, de se movimentar, o jeito que ele falava também, não só as palavras, mas o jeito, sabe? Quando tem um trêmulo na voz, quando tem uma raiva, quando ele tá com raiva, quando ele tá triste, quando ele tá feliz, quando ele tá preocupado com a filha dele, eu consigo sentir todas essas emoções. Ele conseguiu passar tudo isso, sabe? Diferente de todos os outros personagens que têm todos os seus méritos, mas cada um tem um foco. Um tem que ser mais amedrontador, o outro tem que ser mais engraçado, sabe? Tem que ser tudo isso. Ele não. Ele teve que passar várias emoções diferentes em um curto espaço de tempo, porque são só 7 episódios de 30 a 35 minutos cada um. E ele conseguiu passar tudo isso. E foi muito bem. Eu consegui me envolver com esse personagem. Eu consegui acreditar em tudo que ele estava sentindo. A confusão que ele estava se envolvendo. Tipo, mano, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, mas eu quero entender porque eu quero respostas. E continuar vindo atrás. E a verdade que ele passava em tudo que ele estava falando. Aquele discurso de ele falar que estava preocupado e não conseguir ser um bom pai, porque ele sentia falta da Gabriela, que é a esposa dele, e não sabia se ele ia conseguir criar ou não a filha dele e tal. Todo aquele discurso que ele deu em um determinado momento da série, mano, me tocou, sabe? Foi muito forte. Tudo que ele foi fazendo ali me trouxe uma verdade muito grande enquanto eu assistia. Então, foi uma surpresa muito boa pra mim. Eu precisava elogiar também essa atuação do Marco Pigossi, que arrebentou aqui dentro dessa série e mandou muito bem mesmo. E é isso que eu queria falar aqui de Cidade Invisível, a nova série brasileira da Netflix que fala sobre o nosso folclore, que é muito rico, ainda não foi renovada para uma segunda temporada. Outra coisa aqui que eu preciso deixar ao Carlos Saldanha, que é o criador dessa série, e toda a equipe de produção, roteiristas, direção, que mandaram muito bem em uma escolha que eles tiveram de dar um desfecho para a história. Porque tem muita série, o que eles fazem? Eles deixam o final em aberto, tanto para forçar a Netflix a renovar, a Netflix ou qualquer produtora que seja, quanto para forçar o público a pedir uma renovação para não ficar com aquele final em aberto, aquele gosto de preciso de mais porque eu preciso de respostas. Eles tiveram a coragem de encerrar aqui a história e criar um novo gancho para uma possível segunda temporada, que sim, me deixou curioso, eu quero uma segunda temporada, eu quero saber o que acontece daqui para frente, mas se porventura a Netflix, como costuma fazer, cancelar essa série, ela teve um desfecho. Essa primeira temporada consegue funcionar sozinha, o que é muito legal. Então parabéns pela coragem de toda a equipe envolvida nessa decisão, e eu espero muito que tenha uma segunda temporada, e se tiver alguém da produção aí me assistindo, me chama. Porque eu tive essa ideia 2 anos atrás também, então seria muito legal que eu pudesse participar de uma próxima temporada, eu ficaria muito feliz. Mas digo aqui pra vocês, assistam Cidade Invisível, exaltem essa série, porque a gente consegue ver uma evolução das produções brasileiras, e se a gente continuar exaltando, continuar pedindo, as coisas tendem a ficar cada vez melhores. E isso é o que eu achei aqui de Cidade Invisível. Deixa aqui nos comentários o que você achou também, se você já assistiu. Não esquece de se inscrever clicando nessa bolinha, e me conta também aqui nos comentários se você não tinha assistido a série ainda e ficou com vontade depois desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima, valeu!